Aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus. Culto alegre, culto descontraído. Ambiente perfeito, irmãos, para você sentir a presença de Deus. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já sentimos a presença de Deus e continuaremos a sentir essa presença, porque ela é notória, irmãos. E ela não vai embora no meio do culto, ela permanece até o final. Quantos creem, diga amém, irmãos? Glória a Deus. Porque os irmãos abriram suas Bíblias no livro de Salmos de número 42. Aleluia. Glória a Deus. Glorifico o nome do Senhor. Por mais uma vez, nós estamos reunidos nesse lugar com liberdade para adorar o Santo Nome dele. Isso é gratificante, isso é motivo para que nós venhamos nos alegrar. Só pelo fato de você ter chegado nesse lugar, pelo fato de você estar aí, de você ter liberdade de glorificar esse Deus, que faz todas as coisas, todos os dias por você, amém? Amém. Salmo de número 42, vamos estar lendo até o verso de número 5, quantos encontraram, diga amém? Amém. E diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Amém. Hoje eu orava ao Senhor e pedi uma palavra, e Deus me trouxe até o Salmo de número 42, e aí eu lembrei que há quase 3 anos, mais ou menos, eu acho que já completou 3 anos, eu preguei aqui na igreja. Foi a minha segunda oportunidade aqui, pregando aos domingos, e foi justamente essa palavra. Mas o interessante, irmãos, que por mais que eu tivesse um esboço ainda daquela época, o que Deus falou comigo hoje foi totalmente diferente do que Ele falou naquela época. Maravilhoso. Então eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus ela se renova. Amém. Se eu prego essa palavra hoje e amanhã eu prego ela novamente, Deus já vai ter outras coisas a falar acerca dessa palavra conosco. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se renova dia após dia. E Deus ele entende a necessidade da sua igreja, ele entende a necessidade da noiva de Cristo, e ele sabe a maneira na qual deve falar com essa igreja. Embora seja um texto na qual eu já tenha pregado antes, como eu falei, totalmente diferente da última vez, e até me maravilhei com isso, porque quando Deus falava comigo, eu orava e pedia a palavra ao Senhor, e Deus ia me dando a palavra, e eu ia entendendo, eu falei: Senhor, como o Senhor é tremendo mesmo. Então nessa noite eu creio que Deus ele tem algo a falar conosco por meio dessa palavra, amém, irmãos? Amém. O livro de Salmo, como nós bem sabemos, é um livro muito conhecido, um livro que praticamente todos nós conhecemos muito bem. Talvez a primeira leitura sua tenha sido no livro de Salmos, até pelo fato de ser um livro fácil de ser encontrado. Você abriu a Bíblia no meio e você já se depara com o livro de Salmos. Então é um livro muito conhecido da igreja. E o que me chama a atenção, irmãos, são a forma que esses salmos são escritos. Nós sabemos que os salmos são poemas ali, são cânticos que são escritos. E você vê que os salmistas, tanto Davi quanto os filhos de Corá, como já foi aqui, como é esse que a gente está lendo, que a gente leu, como os outros salmistas ali, eles sempre usam muitas coisas, figuras, elementos da natureza, e o que torna esse livro poético, de uma maneira que você tem uma compreensão muito grande dele, porque você começa a ler, você começa a se aprofundar ali, você se sente numa viagem na qual você entende a história, você entende o contexto, e você tem ali uma compreensão e um entendimento muito grande acerca disso. Semana passada a Bia pregou aqui, e falando nesse ponto de o salmista usar elementos da natureza, a Bia pregando, e o salmista falava de ribeiro, de águas, né, Bia? Falava de árvore plantada ali à beira de ribeiros. O evangelista Guilherme veio aqui e falou dos montes também, que é onde nós elevamos a nossa vista, que é lá em cima, nos montes. E vem falar também aqui o Salmo de número 23, que vai falar de pastos verdejantes.
No Salmo de número 84 também, os próprios filhos de Corá, eles vão falar da casa do Senhor, das maravilhas, do prazer de estar na casa do Senhor. E eles vão dizer que até o pardal encontrou casa e a andorinha fez ninho nos templos do Senhor. Então você percebe que os salmistas, eles usam elementos da natureza para tornar ainda mais poético, mais lindo ainda esse livro. E o que nós lemos hoje aqui, irmãos, vem falar de algo que vai abordar alguns assuntos que é muito atual nos nossos dias de hoje. O salmista aqui, nós conseguimos identificar na leitura do texto que ele está passando por um momento difícil, ele está passando por um momento complicado em sua vida. Nós conseguimos identificar isso pela forma que ele vai falar. Nós percebemos que o salmista aqui, ele está vivendo um momento de tristeza, está vivendo um momento de aflição, com várias incertezas na mente, com vários questionamentos, com várias dúvidas que ele relata aqui nesses trechos que nós lemos. Nós podemos entender, e você vai entender o porquê de eu estar falando, que aborda assuntos que é muito atual para os nossos dias de hoje. Nós entendemos aqui, quando nós começamos a ler, que ele vai falar que a alma dele anseia por Deus. E falando em elementos da natureza, ele próprio aqui, ele menciona a coça, o cervo, que brama pelas correntes das águas. Se você for buscar o contexto disso, o contexto vai dizer, alguns historiadores vão dizer que a coça, o cervo, quando ele está muito tempo ali com sede, também para se proteger dos seus predadores, ele adquire ali uma camada grossa de pelo, que ali solta um odor que ali os seus predadores não vão pegar ele. Só que ele anseia pela corrente das águas. E alguns vão dizer que ele consegue identificar a água a uma profundidade de 4 metros de profundidade, quando o cervo ele sabe que tem água no lugar. Então aqui ele vai falar que o cervo brama pela corrente das águas, que a alma dele está ansiando pela presença de Deus dessa maneira. Mas nós percebemos a tristeza dessa pessoa, percebemos também a aflição que ela está vivendo. E algo veio me trazendo à mente quando eu meditava nessa palavra, quando Deus falava comigo. E por que é algo que está em evidência no momento em nossas vidas? Nós vemos, irmãos, nos nossos dias de hoje, muitas pessoas que estão vivendo momentos de tristeza, momentos de aflição, momentos de perdas, e às vezes essa pessoa começa a ter alguns distúrbios de comportamento, síndrome do pânico, depressão. E aqui eu vejo essas situações. Nós não precisamos ser psicólogos para identificar aqui nesse texto que essa pessoa está passando por momentos assim. E dá para a gente ver alguns pontos aqui, alguns sinais que ele começa a falar, e a gente entende que ele está passando por um momento como esse, de aflição, de síndromes, de ansiedade e até mesmo de uma depressão. Entenda, ele vai dizer que a alma dele está ansiando por Deus. Algo não está certo, porque ele demonstra aqui nesse primeiro verso que ele está aflito, que sua alma não está calma, que sua alma está aflita e ela anseia por Deus. E ele vai continuar dizendo que ele está aflito, que ele está num momento assim de ansiedade. E os sinais, irmãos, da depressão e da ansiedade são esses. Aqui ele vai dizer que as suas lágrimas são o seu mantimento dia e noite. Nos leva a entender, fala aqui de um alimento, aqui também nós podemos entender que é um alimento físico, que talvez essa pessoa não tivesse aqui apetite, não tivesse disposição para se alimentar fisicamente falando. Isso é um sinal de tristeza profunda, de depressão. Quando a pessoa se encontra muito triste, depressiva, a primeira coisa que lhe falta é o quê? O apetite. Ela não tem apetite. Essa pessoa, tudo que ela faz é chorar. E tem muitas pessoas que não entendem a situação, irmãos, ainda estão num processo meio retrógrado, que dizem que é frescura, que é besteira, que de fato não é. Só quem já passou por isso, ou que está passando, sabe do que eu estou falando. Pessoas que tudo para ela é motivo de choro, de tristeza. Tem pessoas que, se você passar por ela e você não cumprimentar, talvez você estava distraído naquele momento, você passou por ela, não cumprimentou, na cabeça dela ela já vai pensar: aquela pessoa tem alguma coisa comigo, não está normal, essa pessoa não falou comigo, tem alguma coisa em mim, ela não está gostando, eu fiz alguma coisa para ela. Essa pessoa começa a se trancar, já se fecha no canto dela, no ambiente no qual ela está. E aí outro sintoma da depressão é a pessoa se trancar, se fechar num ambiente. Essa é a primeira saída que pessoas com esses problemas elas procuram. Se trancam, choram, ficam numa tristeza profunda, num momento ali no qual elas não querem saber de ninguém, não querem saber de nada, já não tem mais disposição para nada. Nós vemos que o salmista aqui ele vai lembrar de coisas que ele já fez.
Ele vai lembrar de procissão, na qual essa versão não vai dizer propriamente assim, mas outras versões vai dizer que ele liderava as procissões. Ele ia na frente das procissões enquanto a multidão vinha atrás dele. E o que nos traz um questionamento em mente? Essa aqui era uma pessoa do templo, da casa de Deus. Era um levita da casa do Senhor. Uma pessoa que cuidava do templo, que louvava. E aí traz à mente aquele pensamento assim: mas por que uma pessoa que vive na casa de Deus, que está debaixo de cobertura espiritual, que está debaixo de oração, pode passar por um momento como esse? Irmãos, você já deve ter visto por aí, ouvido falar notícias de pessoas que tiram a própria vida, tanto pessoas mundanas, quanto pessoas dentro da própria igreja, lideranças até então. Há uns tempos atrás foi falado aqui, eu não sei, pedir oração pela família de um pastor que tirou a própria vida. Então você para e pensa um pouco, fala assim: como que uma pessoa que vive na casa do Senhor, que vive debaixo de cobertura espiritual, que vive em oração, que é ativo na obra de Deus, que é proativo, que faz ali, que trabalha, que às vezes toca na banda, que às vezes prega, que às vezes cuida do som, que às vezes cuida da saúde das crianças, como que uma pessoa dessa entra num processo como esse? E não é difícil a gente entender, irmãos, porque na Bíblia, e eu posso te provar isso dentro da Bíblia, que pessoas, homens de Deus, passaram por momentos como esse. Esse homem aqui, esse salmista aqui, ele está passando por esses momentos. Momento de tristeza extrema, momento de incerteza, momento de dúvida em sua cabeça, momento de fraqueza, na qual ele pensa, lembra de coisas que já fez, que talvez ele tivesse desejo de fazer novamente, mas já não tem mais força, já não tem mais disposição. Você vê que ele faz uma pergunta: quando que eu irei me apresentar diante do Senhor? Isso aqui ele está fazendo uma pergunta para si próprio: quando que eu vou ter forças para isso? Quando que eu vou poder me apresentar novamente diante da face do Senhor? São questionamentos próprios, ali são distúrbios de comportamento próprio, crises existenciais entre ele mesmo e seu ser. E eu posso te provar, como eu já te falei, dentro da Bíblia, que pessoas, homens de Deus, passaram por momentos assim. Elias, você vai lembrar muito bem, Elias está vivendo o ápice do seu ministério. Elias está vivendo ali o auge, o ponto máximo do seu ministério. Elias, ele sobe um monte ali juntamente com os profetas de Baal, e num ato de total confiança, porque naquele momento ele está com confiança lá em cima. Ele convoca os profetas de Baal, ele fala: prepare ali o altar de vocês, que eu prepararei o meu, e vocês podem fazer aí o sacrifício de vocês, da manhã ao meio-dia. E ele está ali, irmãos, totalmente confiante e convicto do que ele está fazendo, e de fato acontece como ele planeja tudo. Ele pede, ora ao Senhor, cai fogo do céu, ali os profetas de Baal todos veem, o povo de Israel, todo mundo vê, logo ele vai e mata todos os profetas, ali num ato de total ápice do ministério. Mas logo em seguida ele recebe uma ameaça de morte, e essa ameaça, sabe o que faz com ele, irmãos? Faz ele se enfiar numa caverna, a ponto de pedir a própria morte, a ponto de dizer para Deus: eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor do que os outros que vieram antes de mim. Tristeza. Agora você pensa comigo, me responde se puder: como uma pessoa está num momento como aquele, em cima de um monte, num ato de total confiança, e de repente está dentro de uma caverna, pedindo a morte? E foi sério, porque Deus teve que ir na porta daquela caverna para tirar ele para fora. Então você começa a entender que isso aí, irmãos, é algo que acontece com qualquer um de nós. Você começa a entender que debaixo de cobertura espiritual, debaixo de um ministério, debaixo de cargo, debaixo de tudo, de liderança, nós estamos sujeitos a passar por momentos como esses. Davi também, um homem segundo o coração de Deus, no Salmo de número 38, ele vai dizer que ele estava esmagado pela angústia da sua culpa do pecado que ele cometeu. Ele estava esmagado, ele fala assim no Salmo de número 38, que ele estava esmagado de angústia e de culpa. Então nós entendemos que um homem que fazia, que cantava louvores ao Senhor, um homem que escreveu quase todos os salmos, ali pelo menos a metade, era um homem também que passou por processos, um homem que passou por incerteza, por tristeza, por momentos de dificuldade. Jonas, nós lembramos da história de Jonas. Jonas, nós sabemos muito bem que Deus dá uma direção para ele, ele vai para outra.
E mesmo depois dele voltar, tudo, voltar a fazer da forma que Deus tinha mandado, chega um ponto, irmãos, dele pedir para que Deus tire a própria vida dele. O momento que ele vem pedir para Deus: tira a minha vida, Senhor. E ali ele está vivendo o ministério dele. Ali ele está vivendo um chamado que Deus deu para ele. Ele está obedecendo a voz de Deus naquele momento. O apóstolo Paulo também, lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que por causa das aflições e das perseguições, ele chegou a perder a esperança de vida. O apóstolo Paulo fala isso. Então nós não estamos imunes a passar por momentos como esse. Nós não estamos imunes a passar por esse tipo de situação. E por muitas vezes nós devemos entender quando tem pessoas próximas a nós vivendo nessa situação. Porque não é fácil até lidar com esse tipo de pessoa. A gente tem que saber lidar com elas. Porque, como eu já falei, qualquer palavra mal colocada, qualquer atitude que você fez, talvez assim até de maneira distraída, pode afetar uma vida. Você pode afundar uma pessoa mais ainda naquele processo. Aqui o salmista ele está falando isso. Ele está relatando o que ele está passando, as incertezas dele, as dúvidas dele. Mas algo me alegra, irmãos, nessa noite, porque ele tinha perdido quase tudo aqui, mas uma coisa ele não tinha perdido: a sua esperança. A sua esperança permanecia. A sua esperança ele não tinha perdido. E o que me traz à mente, sabe o que, irmãos? Que nós poderemos até passar por momentos difíceis, mas uma coisa é certa: Deus jamais vai te abandonar nesses momentos. Deus jamais vai deixar você passar por esses processos sozinhos, irmãos. Deus jamais vai virar as costas para você quando Ele vê que você está caído, quando você vê que você está trancado no seu quarto. Talvez você está trancado lá, você nem ora mais, e aquilo ali traz uma culpa para você, porque você fala assim: Senhor, nem orando eu estou mais, eu já não tenho mais força para te buscar, já não tenho mais força para ir para a igreja, já não tenho mais força para orar. Mas nessa culpa que você traz sobre si, não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus ele entende a tua situação, Deus entende o teu ponto fraco, Deus entende onde você pode ir, aonde você não pode ir. Deus entende quais são os seus limites, onde você consegue chegar e até que ponto você pode aguentar. Nesse processo, Deus jamais vai deixar você sozinho. Elias, Deus foi buscar ele lá dentro da caverna, irmãos, com uma voz mansa e suave, como diz a palavra. Deus chamou ele para fora. Então Deus ele não deixa ninguém nessa situação. E o que me alegra, sabe o que é, irmãos? Porque mesmo esses homens passando por todas essas dificuldades, eles não abriram mão do seu ministério. Mesmo eles passando por isso, irmãos, eles não abriram mão dos seus ministérios. Sabe o que eles estavam falando assim? E Deus entende, sabe por quê? Porque Deus ele sabe que nós somos pó. O Salmo de número 105 vai dizer que Ele sabe a nossa estrutura, Ele conhece, sabe que nós somos pó. Deus ele sabe quando você aguenta chegar até qual ponto. E é isso, Deus vai atrás deles, Deus busca de volta, e eles permanecem no seu ministério, no seu chamado. Sabe de uma coisa, irmãos? Talvez você tenha passado por esses processos. Eu não sei de que maneira você chegou nessa igreja, nesse lugar. Talvez você tenha passado, você tenha vivido, ou talvez você conheça pessoas que estejam vivendo assim, e talvez você esteja buscando por elas. Talvez você se acorde durante a madrugada, perde o sono, e durante aquele processo você tenta orar e você já não tem mais força para orar. Você perde o sono e fala: Senhor, eu quero orar, não consigo. E tudo que você encontra naquele momento são gemidos, são choros, são dor, são lágrimas. E aí é só isso que você tem para você oferecer. Você não tem mais nada, porque você já está num processo difícil, porque você já não consegue mais sair dele. Mas Deus ele entende esse processo. Deus ele sabe quando você está chorando, Deus ele sabe quando você está gemendo, Deus ele sabe quando você está sofrendo. E nessas madrugadas na qual você perde o sono, que você não consegue orar, que você não consegue buscar, Ele está lá contigo, irmãos. Ele está lá contigo, te sustentando, enxugando as suas lágrimas, tentando te colocar para cima. Você percebe que mesmo passando noite difícil, no outro dia você acorda até com disposição para ir para o seu trabalho, até com disposição para fazer as suas atividades. Você acha que isso aí vem de quem? É Deus te sustentando, é Deus te dando direção, é Deus pegando em sua mão e caminhando contigo. Ele entende o teu processo, irmãos. É um momento difícil, é um momento complicado, e nós temos que saber lidar com isso. Nesse momento de não conseguir fazer as coisas que fazia antes, de lembrar do que já fez e não conseguir mais retomar, nesse processo de você querer fazer e não ter mais forças para fazer, tem saída para isso, irmãos. Tem um lugar que você pode recorrer.
Talvez você até contrate um psicólogo. E isso é bom, ajuda e deve fazer. Porque você deve buscar os recursos humanos também. Mas você entenda uma coisa, irmãos. Nesses processos Deus está trabalhando. Nesses processos Deus está movendo as suas mãos. Nesse processo você não está sozinho. Nesse processo Deus está cuidando de você. Glória a Deus. Nesse processo onde você acha que você não tem mais saída, Deus ele vai dar uma direção para você. Deus ele vai te dar, te mostrar o caminho, a direção. E o que me alegra nessa noite, sabe o que é, irmãos? Que mesmo você estando nesse processo difícil, você chega à casa do Senhor, você ainda vem buscar forças no Senhor, você ainda vem buscar recursos no Senhor. Sabe por quê? Porque você entende, irmãos, que a sua força, que a sua necessidade não vai ser resolvida por quem está lá fora, pelo seu vizinho, por pessoas próximas a você. Você sabe que é só Deus que pode fazer isso por você. Você entende que Deus ele pode te tirar dessa situação. Você entende que Ele vai fazer algo por você, que a qualquer momento toda essa situação vai virar. Deus vai mudar o teu quadro de vida, vai mudar a tua situação. E isso é bom, você deve fazer isso. Não perca essa fé, não perca esse desejo de buscar a presença de Deus. O salmista que ele vai continuar dizendo: quando que eu irei me apresentar diante a face do Senhor? Aqui é um momento no qual você tem vontade, tem desejo, mas já não consegue mais ir atrás. Ele vai dizer assim, que se lembra de quando ele ia com a multidão para a casa do Senhor, que ele lembra qual era o processo que ele fazia, ele lembra que ele liderava uma multidão, ele lembra que atrás dele ia um povo, que ele ia regendo esse povo, que aquele povo ia seguindo os passos dele, aquele povo ia caminhando ele, atrás dele. E o que eu entendo com isso, sabe o que é, irmãos? É que tem pessoas que dependem de mim, de você. Tem pessoas que estão seguindo o teu ministério, que estão andando atrás de você. Tem pessoas que olham para você, e talvez você nem saiba disso, mas ela olha para você e vai dizer: eu quero ser igual aquele irmão, eu quero ser igual aquela irmã, eu quero pregar como ele, eu quero louvar como ele. Ele tem um jeito diferente de falar, ele tem um jeito diferente de orar, ele tem um jeito um carisma, algo que me comove, algo que mexe comigo. Eu quero ser igual aquela pessoa, porque eu vejo Deus na vida dela. Irmãos, tem pessoas que se espelham em você, tem pessoas que estão seguindo o seu exemplo, que estão sendo espelho, que estão olhando para você. Tem pessoas que, se você deixar o seu ministério, irmãos, tem pessoas que irão se frustrar. Sabe por quê? Talvez você fez um convite para ela um dia, ela veio para a igreja, aceitou Jesus, está olhando o seu exemplo, está seguindo os seus passos, você está sendo o pai da fé dela, você está andando, dando direção para ela através de Deus. E se você deixar o seu ministério, se você deixar o chamado que Deus tem para a sua vida, essas vidas dependem de você. Essas vidas são pessoas que andam atrás de você, que seguem o seu exemplo. O salmista vai dizer que tinha uma multidão que seguia, que iam para o templo do Senhor, que iam para a casa de Deus. Tem pessoas que se espelham em mim e em você, irmãos. Talvez o seu parente que não é crente, que talvez até critica crente, mas ele faz uma acepção aqui, ele faz uma distinção quando chega em você. Ele fala assim: aquele ali é diferente. Aleluia. O fulano é diferente. Ele tem uma maneira diferente de lidar com as pessoas. Glória a Deus. Ele leva a sério as coisas de Deus. Eu não vejo ele com brincadeiras, com coisas de Deus. Eu vejo que ele pode até ser extrovertido, brincalhão, mas quando fala das coisas de Deus, ele é uma pessoa séria. Ele é uma pessoa convicta daquilo. Ele é uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus. Tem pessoas que olham para mim e para você nesse pensamento, irmãos. Tem pessoas que você nem sabe, vizinhos seus. Eu observo na rua lá que eu moro, quando a gente sai para vir para a igreja, ali se arruma e vai para entrar no carro. Tem pessoas que ficam ali pela redondeza, pastor, na rua, observando a gente entrando no carro ali, né, com gravata, com esposa, com vestido, as crianças. Tem pessoas que às vezes nem te dão um bom dia. Não porque não gostam de você, não por isso. Porque não tem intimidade, talvez não esbarre com você todas as horas. Mas ela está observando você. Ela está te vendo você passar, está vendo você chegar, vendo você sair, vendo que às quartas-feiras você está arrumado, saindo para a igreja, vendo que aos domingos você está se arrumando, saindo para a igreja. Se essa pessoa um dia ela precisar de uma oração, se ela precisar de um auxílio, pode ter certeza, irmãos, que ela vai bater lá no seu portão e te chamar e pedir ajuda. Pode ter certeza, tem pessoas que dependem de mim, de
em você, irmãos. Aleluia. Tem pessoas que te pedem oração. Talvez você fale assim, fulano me pediu oração, mas nem na igreja vai. Irmãos, essa pessoa talvez ela tenha problemas, passou por situações e se afastou da igreja, mas ela sabe que através da vida de um servo de Deus, a vida dela pode ser transformada. Aleluia. Ela sabe que através da vida de um servo de Deus, ela vai sentir de novo o desejo de ir para a casa do Senhor. Então você, exemplo, você é uma pessoa que é seguida por outras. Você é uma pessoa que vai dar exemplo para outras. Você é uma pessoa que vai dar legado, vai deixar legado para outras pessoas. Entenda uma coisa, irmãos: jamais Deus vai te chamar para algo de qualquer maneira ou só por ser mesmo. Não, tem um propósito em todas as coisas. Você que está aqui tem um propósito. O fato de Deus ter ido te buscar no mundo tem um propósito. O fato de você estar ajoelhado buscando pela sua família tem um propósito. Deus, Ele escolheu você. Deus, Ele te separou. A Bíblia vai dizer que Ele nos conhecia dentro do ventre da nossa mãe. Ele sabia o nosso nome antes mesmo de nós viemos a nascer. Então Deus, Ele tem um processo na sua vida. Deus, Ele conta com você. E pessoas estão te seguindo. Pessoas estão seguindo os seus passos. Esse salmista, ele está num momento de tristeza, um momento de aflição. Ele está num momento ali passando por vários processos, talvez por uma depressão profunda, uma tristeza profunda, mas ele sabe que ainda ele tem um chamado, ele sabe que ainda ele tem uma função, ele sabe que ainda ele pode voltar a ser quem ele era antes. Nessa noite Deus me trouxe a esse lugar, irmãos, para trazer algo para você, ao seu coração. Talvez você tenha passado por momentos difíceis de aflição. Talvez você tenha chegado à igreja, talvez você já não tenha mais vontade de estar aqui. Talvez você chega nesse lugar, talvez até por uma maneira rotineira mesmo, por costume de estar aqui, ou porque você sabe que precisa vir. Talvez aquele ambiente que você sentia, aquela coisa gostosa de estar no culto, você já não sente mais. Mas eu tenho algo para dizer de Deus para você nessa noite. Não importa a situação que você está passando, não importa os processos que você está passando, não importa a luta que você está passando. Esse homem aqui, pelos relatos que ele está falando, só quem sabia do que ele estava passando era ele e Deus, irmãos. Porque da forma que ele relata, da forma que ele escreve, era só ele e Deus que sabia. E às vezes só somos nós e Deus que sabemos dos nossos problemas. Mas não se preocupe não, irmãos. Jesus, Ele está nesse lugar para tocar aí nesse ponto que você precisa. Jesus, Ele está aí nesse lugar para falar para você que Ele está contigo. Hoje, nessa noite, Jesus traz calma no seu coração. Jesus traz ânimo para a sua alma. Toda tristeza nessa noite, eu falo isso, eu arrepiando todo. Sentindo a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que toda depressão nessa noite bate em retirada. Bate em retirada, toda ansiedade cai por terra hoje. Você que anda triste, você que anda batido, Deus nessa noite traz de volta alegria ao seu coração. Deus nessa noite traz de volta ânimo, força, vigor para você nesse lugar. Irmão, não se preocupa, não é só você que passa por dificuldades. O próprio Jesus, irmãos, que nunca cometeu pecado, que nunca pecou, que nunca falhou. Lá no Monte das Oliveiras, irmãos, ele sabendo por que ele ia passar, ele estava orando e na sua angústia, a pressão psicológica em cima de Jesus era tremenda. As aflições ali estavam nos mais altos níveis. Jesus começava a orar e ele começou a suar gotas de sangue, por causa da pressão na qual ele estava passando. Mas Jesus, ele também disse, para nós termos bom ânimo, porque no mundo nós teríamos aflições. Ele estava se referindo às aflições que ele teve também. Mas ele falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês irão vencer por mais pessoas de família. Eu completo essa frase que todos falam. Vocês irão vencer, nós iremos vencer, irmãos. Jesus, ele nos deu essa condição. Por mais que você sofra, por mais que você passe necessidade, dificuldades, mas você suporta. Sabe por quê? Porque sozinho não suportaria. Mas Jesus, ele te dá força nessa noite. Jesus, ele vai te sustentar nesse momento difícil. Jesus, ele vai te dar ânimo para você continuar. Não se preocupa não. Nessa noite Jesus está curando pessoas nesse lugar. Nessa noite Deus está tocando pessoas nesse lugar. Talvez a palavra, irmãos, nessa noite venha nos trazer na mente momentos difíceis no qual já passamos ou que estamos passando. Mas uma coisa é certa, a alegria ela virá. Os momentos bons eles virão. As coisas que você fazia antes, que tanto te alegrava, que tanto
trazer alegria para o Senhor, você vai voltar a fazer elas. Você crê, você vai voltar a fazer, você vai continuar a sua caminhada, você vai continuar o seu chamado. O seu ministério não vai parar. O seu ministério não vai parar nesse lugar. Você não vai ficar à beira do caminho, não. Você vai seguir. Jesus vai te dar força, Jesus vai te dar ânimo, Ele vai pegar na tua mão. Crê nessa palavra nessa noite. Crê nessa palavra nessa noite. Jesus, Ele não fala as coisas à toa. Ele fala porque tem pessoas que precisam ouvir. E eu entendo muito bem isso, porque às vezes a gente até pensa, evangelista Guilherme, você sabe entender disso, missionária Ana, pastor Valdir, presbítero Valdo, que às vezes nós planejamos, irmãos, pregar coisas, vem palavras em nossa mente, nós pensamos numa mensagem toda alegórica, algo tão grandioso. Aí vem Deus e fala assim: não, não é por aí. Aleluia. Nessa noite você vai falar exatamente isso. Aleluia. Irmãos, isso é tremendo. Irmãos, sabia que muitas vezes nós perdemos a sensibilidade do culto? Nós perdemos a sensibilidade da palavra em si. Nós viemos para o culto para ouvir a palavra, mas nós perdemos essa sensibilidade, pastor. Porque Deus, Ele fala de uma maneira tão simples, irmãos. Aleluia. Tão simples, mas de uma maneira tão tremenda, tão impactante, que você às vezes no culto você não percebe. Aí quando você está em casa, no trabalho, vem na sua mente algo aqui, evangelista Guilherme. E você lembra: meu Deus estava falando aquilo ali. No momento passou despercebido, mas Deus fala com você, irmãos. Glória a Deus. Deus fala de uma maneira que você precisa ouvir. E isso não é para justificar o pregador, não. Nós estamos aqui como instrumento, irmãos. Nós estamos aqui como instrumentos, apenas isso. Quando chega ali fora, eu sou o diácono Ronaldo, eu sou o irmão Ronaldo. Para minha esposa, eu sou o esposo dela, para meus filhos, eu sou o pai deles. Nós somos apenas instrumentos nesse lugar. Quem fala é Deus, quem dá a direção é Deus, quem justifica é Deus. Se Ele está falando que vai te levantar nessa noite, é porque Ele vai te levantar nessa noite, irmão. Glória a Deus. Isso não é jargão de pregador, não é. Isso não é uma coisa que sai na boca, uma frase copiada, não é. Quando Deus Ele fala que vai te abençoar, de fato Ele vai te abençoar. Quando Deus Ele diz que vai te levantar, de fato Ele vai te levantar. E se Ele fala que vai te levantar, irmãos, não é porque você está em pé, é porque você está caído. Se Deus fala: vou te levantar, você está no chão, precisa que alguém te levante. Quem vai te levantar nessa noite é Jesus. Jesus Ele está nesse lugar aqui para tocar em pessoas. Glória a Jesus Deus. está nesse lugar para tocar em corações, irmãos. Jesus está tirando a aflição. Jesus está tirando a depressão. Jesus está tirando os vícios. Jesus está tirando essa noite crises existenciais. Jesus Ele está tocando em pessoas nesse lugar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, irmãos. Se eu fosse você, eu começava a glorificar o nome de Deus. Se você levantava as suas mãos, começava a agradecer, a glorificar, porque agradecer, irmão, você nem sabe, mas nesse momento Deus está mudando uma situação tão tremenda na sua vida que você não vai nem conseguir entender agora. Se eu fosse você, eu já começava a agradecer a esse Deus, irmãos. Deus Ele faz tudo por você, mesmo nós sendo pecadores, sendo falhos, não merecendo, Ele faz tudo por nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver bem, porque Ele quer nos ver de pé, porque Ele quer dar direção para nossas vidas. Nessa noite é noite de se alegrar na presença de Deus. Essa noite é noite de nós sairmos daqui alegres, irmãos. É noite de nós nos colocar de pé e falar: Senhor, obrigado. Eu não vou me afundar em nenhuma depressão, eu não vou me afundar em nenhuma síndrome. Eu estou passando por momentos difíceis no meio da minha família. Toda a minha família está dependendo apenas de mim e está me sobrecarregando, está pesando fardo. Eu estou sentindo dores, eu estou sentindo aflição na alma, mas eu creio, Jesus, nessa noite, que se é para mim cuidar dessas pessoas, eu vou cuidar. Se é para mim sustentar essas pessoas, eu vou sustentar. Se é para me orar por elas, eu vou orar. Se é para me buscar pela face do Senhor pela vida delas, eu vou buscar, não importa o dia, não importa a hora, não importa a situação. Irmãos, Deus está te dando força nesse lugar. Deus está te dando ânimo nesse lugar. Não precisa ficar preocupado, enxuga tuas lágrimas, se alegra nesse lugar. Aleluia. Essa palavra é para você se entristecer, essa palavra é para você se alegrar. Sabe por quê? Porque tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que cuida de você nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Eu creio. Coisa boa é ouvir Deus falar conosco. Coisa boa é você entender que tem um Deus que cuida de você. Essa noite não é diferente. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite.
Em nome de Jesus. Aquele louvor que por esses dias que nós lemos aqui, pode ser? Amém? Eu não sei como que você se encontra nesse momento. Talvez por trás de um sorriso, talvez por trás de uma boa aparência, tem uma pessoa que chora, tem uma pessoa que sofre, mas tem uma pessoa que para ela mesma, ela entendeu que ela tem que manter uma aparência, que ela não quer chorar na frente de outras pessoas, para não escandalizar, para não passar vergonha. Mas fique à vontade nesse lugar, irmãos. Aqui é lugar de desabafo, aqui é lugar de você chorar mesmo, aqui é lugar de se derramar na presença de Deus. Aleluia. Tem dias que você não quer entrar nesse lugar, tem dias que você entra empurrado, tem dias que você vem arrastado, tem dias que eu entro aqui, irmãos, aflito, triste, mas uma coisa é boa, uma coisa eu tenho certeza, eu nunca saí da mesma forma que eu entrei. Glória a Deus. Já teve dias de eu entrar aqui aflito, preocupado, triste, mas eu me alegro em Jesus, porque todas as vezes que eu entrei por essas portas dessa maneira, eu saí daqui alegre. Glória a Deus. Eu saí daqui, irmãos, tive uma semana abençoada, eu tive boas palavras, teve pessoas falando coisas boas para mim, me colocando para cima, me dando ânimo, porque Deus usa também as vidas para fazer isso por mim, por você. Então nessa noite, eu gostaria de orar por você. Nesse momento você vai colocar a mão no seu coração e as meninas vão louvar. E em seguida eu vou estar orando pela sua vida. Amém. Feche os seus olhos, vamos adorar conosco nesse momento, amém? Glória a Jesus. Escondendo
fiz conforme o Senhor ordenou. A palavra, ela tinha endereço certo nessa noite. Deus querido, nesse momento, meu Pai querido santo, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor toque sobre cada vida que aqui está, Senhor. Pessoas que passavam por momentos de tristeza profunda, Senhor. Aflições, preocupações, Senhor da glória. Pressões psicológicas, meu Pai. Nessa noite, Deus, essas pessoas estão libertas em nome de Jesus, meu Pai. Deus querido, eu quero profetizar sobre a vida delas, meu Deus. Paz, alegria, ânimo, Senhor Deus, força. Deus querido santo, e acima de todas as coisas, a Tua presença na vida delas, meu Pai. Deus, eu glorifico pela vida de cada uma pessoa que aqui está, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Amém, Jesus querido. Antes de passar minha oportunidade à frente, irmãos, eu gostaria nessa noite, irmãos, nessa noite Ele está salvando nesse lugar. Oh Jesus, é maravilhoso. Eu sabia que essa palavra ela não voltaria vazia, Deus. Eu sabia, Jesus, que essa palavra tinha o endereço certo. Deus, ora por eles, evangelista, em nome de Jesus. Coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Chega mais aqui. Você está voltando ou está aceitando? Voltando também, irmãos. Glória a Deus. A Abner está voltando ou está aceitando? O Abner também. Dois, irmão. A irmã está aceitando. É a primeira vez. É a primeira e única. Amém? Glória a Deus para sempre. Irmão, eu que você já estaria aplaudindo, glorificando o nome do Senhor, viu? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abner, eu sabia que você falou muito, viu? Glória a Deus, por todo mundo falar aqui, né? Eu vou, como ela é a primeira, confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aleluia, é o que eles estão fazendo aqui, eles já estão fazendo por atitude, amém, irmãos? Glória a Deus, eles talvez nem precisassem falar. Aleluia, mas para confirmar para o inferno mesmo que eles estão agora voltando para o Senhor, para que o Senhor tome eles em suas mãos e os fortaleça, amém, amém? Glória a Deus. Você tem um chamado de Deus, você sabe muito bem disso, Deus quer te usar. Olha a primeira alma aí que você está ganhando, amém? Glórias a Deus. Então vocês chegam aqui mais perto, amém? E digam assim: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos estar orando por essas almas. Gui, você é evangelista, amigo. Você sabe que você tem essa missão também de ganhar almas, né? O pastor é mais de cuidar, amém? Quero dar essa honra para o Gui, que é o evangelista, né? Quem que é o evangelista? Aquele que vai buscar a alma, traz para dentro da igreja para que o pastor esteja cuidando. Tereza, quer ficar fazer parte aqui, minha filha? Tem um filho que está aqui, ó, pelo amor de Deus, né? Glória a Deus. Ó, irmãos, é uma mulher também que ora pelo filho. Vamos aplaudir a Jesus por essa família, irmão. Glória a Deus, amém? Em nome do Senhor. Seja glorificado aqui nessa noite, glória a Deus. Atrás as duas irmãs dela também, né, irmãos? Glória a Deus.
Alguém aí, pega aí, Glória. Pega as duas irmãs também. Glória a Deus. Da Tereza, né? Filhas da irmã Cícera. É família, é momento de família, é culto da família, irmão. Você pode dar glória a Deus? Só por isso é um culto da família, amém? Família reunida, adorando ao nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando? Amém, irmão? Estende suas mãos para cá, amém? Vamos estar orando por essas 3 vidas, está agradecendo a Deus. Soberano Deus eterno, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, Senhor. Pai, nós queremos orar, Pai, por essas 3 vidas, Senhor, que entregaram, Pai, as suas vidas, Pai, no teu altar essa noite, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Senhor. Pai, nós queremos pedir a Ti, meu Pai. Guarda eles, meu Pai, livra eles de todo mal. Sustenta eles na caminhada, meu Pai. Senhor, esteja com eles, Pai, em todo o tempo, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, Senhor, Pai. Porque, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que a festa no céu essa noite, Senhor, por essas vidas, Pai, que estão se entregando a Ti, Senhor. Pai, essas vidas